Boa tarde a todos. Foi mal, Boa tarde. Boa tarde. eu falando e Tá, o microfone aqui mudo. tá Eu certo aqui. perguntei, eu perguntei se vocês achavam melhor assim ou assim, ó. Assim, Escura, professor. professor, não dói nos olhos, não. Deixa eu escura melhor. Ah, Porque não dói nos olhos. É preto, eu acho preto melhor, mas muito bem. Deixa eu só ampliar aqui. Bom, então, a ideia dessa disciplina, ela é uma disciplina essencial, tá? A disciplina de lógica. Então, ela trabalha algumas coisas que nós usamos tanto na língua portuguesa como em matemática, né? Às vezes a dificuldade do aluno, né? Nos processos de dedução, né? Que é um processo lógico que matemática usa com força. Né? E lógica também trabalha um pouco essa ideia da linguística, que tem também na língua portuguesa, né? Então, eu acho que ela é uma disciplina essencial a ponto de ser visto, inclusive, nos anos iniciais, né? Se ela fosse visto nos anos iniciais, muitas das dificuldades e muitas das dúvidas que aparecem nessas duas disciplinas iam ser sanadas. Lembrando que as demais são consequência dessas duas. Se você sabe, né, ler, e se você sabe fazer conta, então você é capaz de ler qualquer texto, né? Então, as disciplinas mãe, né, elas são disciplinas que são Professor, essencialmente. sua voz tá um pouco distante. Para quem não está vendo o compartilhamento da tela, você clica em mim, tá? Professor, a voz sua tá um pouquinho distante. Às vezes você sai um pouco alto, às vezes some. Que foi? Você está falando do áudio, é? Às vezes a voz do senhor aparece, às vezes some. Tá muito distante um pouco a sua voz, entendeu? Sim, entendi. Tá bom. Sempre vão falando aí, tá? Para otimizar aí para vocês, tá? Tá, então, sim, porque, por exemplo, se eu clicar aqui em qualquer pessoa, eu posso deixar a pessoa em destaque. Por exemplo, cliquei aqui, essa pessoa aqui eu botei em destaque, tá? Então, quem não está vendo a minha tela, clica no meu nome e clica nesse símbolozinho aqui, tá? Que aí vocês vão, quem não está conseguindo ver, tá? No caso, clica no meu nome aqui onde tem escrito sua apresentação, tá? Aí, no caso, vocês vão ver a apresentação. Tranquilo? Tá todo mundo vendo agora? sim. 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 Tá, então essa disciplina só são 2 aulas, né? A disciplina de matemática são 4 aulas, essa aqui são 2, né? No caso, a gente só vai ter esse encontro remoto uma vez por semana, né? Matemática são 2. Então, o que a gente vai estudar, né? Na ementa, né? Aqui a gente vai estudar temas e autores da lógica, né? Abrangendo as suas relações com matemática, né? Computação nem tanto, né? Tem assim muita relação com computação, né? Mas mais essas disciplinas mãe, como eu mencionei há pouco, né? Mais matemática, né? Um pouco da língua portuguesa, quando a gente for ver um pouco da ideia da semântica, né? Inclusive esse nome a gente usa lá na língua portuguesa também. E as demais áreas da filosofia, né? Então, o objetivo, né, é apresentar e discutir de forma introdutória, né, aqui a gente não vai se aprofundar, os principais conceitos e teoremas básicos, né, que constituem a teoria dos conjuntos, né, isso aqui é um conteúdo que a gente vê em matemática, mas em particular ele é um conjunto próprio da lógica, né, a semântica, né, a lógica de primeira ordem, né, eu vou dizer o que significa isso, e a proposicional, que eu não está aqui, né, a proposicional está aqui. Sistema axiomático, né, matemática ele é um sistema axiomático,
física também, né, é um sistema axiomático. Essas disciplinas das exatas, né, eles são sistemas axiomáticos. A teoria de modelos, né, que é uma teoria que a gente usa no dia a dia, né? Então, quando é que uma informação é satisfatível, né? Talvez a gente chegue a ver isso, né? Então, uma informação é satisfatível quando ela se encaixa dentro daquele modelo, né? Então, às vezes eu estou comentando uma coisa em aula e o aluno não está entendendo. Às vezes eu uso um exemplo bem bobo e ele passa a entender. Vocês estão colocando isso para a chamada, os nomes de vocês? Isso. Isso, professor. Muito bem. Então, vão colocando aí, tá? Que aí depois eu faço a verificação de quem veio. Ok. E por fim, a gente vai apresentar uns tópicos. Isso aqui é bem difícil, tá? Assim, bem difícil eu chegar nisso, né? Das lógicas não clássicas. Mas vamos ver, né? Se dá para a gente chegar. Se a gente terminar com folga, né? A gente vê algumas lógicas não clássicas. Muito bem. Então, as lógicas clássicas, né, que a gente vai ver, não, desculpa, as definições clássicas, né, que é, no caso, definição de lógica, inferência, argumentos, sentenças e proposições. Argumentos, aí a gente vai ver o que são argumentos válidos, o que são argumentos corretos, o que significa dedução, o que significa indução, o que significa inferência. Né? Isso são palavras que a gente usa, algumas delas, a gente, volta e meia a gente escuta e não tem muita noção do que é. Aí, linguagem, né? Então, parece aqui a ideia do que se usa em português, mas, na verdade, a linguagem, elas são regras lógicas para a gente se comunicar, né? Então, linguagem é isso, é um conjunto de símbolos e um conjunto de regras que a gente usa para a comunicação, né? E a lógica também se utiliza isso, a matemática também. Inclusive, muitos alunos dizem assim, né? Caramba, certos conteúdos de matemática é tão literal, né? Não tem nem número. Mas aquilo é uma linguagem, né? Então, lógica tem horas também que tem um pouco desse caráter. Isso no nível mais profundo, né? Não no que a gente vai ver aqui. Aí a gente vê um pouco de conjuntos, funções, né? A linguagem de PC, que é o que nós chamamos de cálculo de predicados. Aí a gente vai ver. Aí já entra um pouco assim uma ideia abstrata, né? A gente vai pegar símbolos para indivíduos, símbolos para predicado, né? Por exemplo, em matemática, símbolos para indivíduos é o x, que eles aparecem nas equações, nas funções, e o predicado seria os símbolos que se usa para conjuntos, porque conjunto você tem que ter uma propriedade associada. Então, por exemplo, se eu digo assim, conjunto dos alunos, eu não vou pegar um elemento que não seja aluno. Então, o predicado, né, ele está associado ao conjunto. E o conjunto eu restringe os elementos que tem aquele predicado. Aí, assinaturas são os conectivos que a gente usa. Então, na assinatura, usamos o conectivo e, né, para dizer uma frase, né, quando eu quero dizer duas frases que estão ligadas no mesmo contexto, eu digo uma frase e a outra, né? Então, o e, ele é um conectivo. O ou é outro conectivo. O então é outro conectivo. Então, tem alguns deles, né? Bom, aqui eu sei que aí ele começa a dificultar mais, né? Fórmula atômica, molecular, isso aqui eu vou deixar para explicar mais na frente, né? Quantificador é a ideia de quando você fala uma frase que vale para uma pessoa ou se vale para todo mundo, né? Aí, quantificador é isso, né? Ou você diz assim, essa prova é para todos os alunos, ou essa prova é só para alguns alunos. Então, tem alguns quantificadores, né? Aí eu não vou nem é, explicar muito, porque isso aqui é interessante, né? Ver com exemplos e tal. Então,
à medida que a gente for desenvolvendo, eu vou exibir aqui a ideia para vocês. Tá? E, por exemplo, essa ideia aqui de edição natural é o que se usa em matemática para provar fórmulas, por exemplo. Tá, e aqui é só umas ideias, tá? Tem algumas informações aqui na bibliografia, mas não sei se a gente vai chegar nesse nível, né? Eu tenho aqui alguns documentos que eu escrevi, né? Professor, Pode falar. tem como o senhor dar só uma subidinha para mim ver o que está escrito ali em cima? Só um pouquinho. Aí, obrigado. Eita. Ok, aí esse documento eu acho que não tem lá no Sigeduc. Eu vou colocar ele lá para vocês, tá? Bom, eu sei que pediram para eu subir. Tem alguém copiando? Eu posso mudar de Sim, tela. eu. Pode É, né? mudar, pode mudar. Tá, então... Mas não se preocupa não, isso aqui eu vou botar lá, tá? Ah, tô tirando foto. Vai tirar uma foto? Não, já tirei. Tudo bem. Tá, então... Só Duda mesmo, não? Não entendi nada. Bom, então eu entrei aqui no Sigeduc. Aqui eu sei que é diferente, né? Para o aluno e para o professor. Então, aqui são duas disciplinas dos componentes, né? Eu sei que tem alunos aqui tanto do segundo C como do segundo D, né? Eu vou entrar em qualquer uma, porque aqui eu quero só mostrar o que eu já coloquei lá para vocês, que é o que a gente vai começar a trabalhar aqui. Então, aqui eu coloquei um exercício, mas por hora desconsidere, tá? Esse exercício aqui, eu tinha colocado a partir do dia 22, fizeram a pergunta como acessar as tarefas, né? Eu sei que teve um menino que fez um tutorialzinho, né? Um vídeo. Depois, se vocês quiserem, eu posto para vocês, inclusive até aqui eu coloco aqui no Segueduc também, né? Quer dizer, como é que eu vou botar um Tem no YouTube da escola. Ah, é verdade. E como é que eu ia botar aqui um tutorial para a pessoa aprender a acessar, né? Se para a pessoa entrar, a pessoa tem que saber. Aí aqui dentro ela ia aprender, quer dizer, não tem lógica isso, né? Eu tenho que botar em outro canto fora. É porque é diferente, se fosse igual eu mostrava aqui. Na verdade aqui eu insiro os materiais aqui, ó. Os materiais eu insiro aqui e as tarefas eu crio aqui. Posso criar enquete, tarefa ou questionários. Aí eu criei aqui um exercício, né? Que foi uma tarefa. Mas por hora ignore que isso aí a gente ainda não estava bem decidido essa questão do início das aulas. Aí o pessoal, né, solicitou que eu colocasse tarefa para vocês. Aí eu coloquei aqui, mas por hora deixe, né? Então aqui eu tenho 3 documentos, né? Um de introdução à lógica, que é esse documento que já vou abrir para vocês. Tem um que é o de lógica base, né? E um de sistemas formais, que é esse aqui. Ele meio que abraça um pouco aquela ideia do que eu comentei lá desse documento aqui. Tá? Então, vamos aqui à ideia do primeiro. Professor, no caso a gente vai falar sobre lógica em todas as matérias, né? Não, aqui a gente vai estudar só nessa. Ah, sim, tá certo. Mas o que eu quis dizer é que se usa fortemente em duas, né? Na língua portuguesa se usa lógica e matemática também. Então, esse primeiro documento que eu criei, né, isso aí foi quando eu ministrei ano passado essa disciplina de lógica, esse documento é uma ideia do que se usa em matemática, né? Uma coisa assim que a gente vê só a nível introdutório, né? Isso aí ajuda a gente a
a nortear, né? Quando eu for começar a falar da lógica mesmo, propriamente dito, né? Depois de ter visto isso aqui, ajuda muito. Deixa eu só deixar um maior aqui para... Então, esses documentos já estão lá, tá? Se for necessário mais algum, aí eu crio e coloco lá também no SIGEDUC. Muito bem. Então, inclusive foi eu e o Tiago, né? O Tiago não está mais com a gente, mas enfim, né? Tá, então vamos aqui. Essas definições aqui são dados para uso em matemática, mas isso vai ser visto novamente, né? Porque, repito, né? A lógica não se usa só em matemática. Aqui a gente vai ver um pouco da ideia que se usa em matemática, tá? No nível semântico, né? Aí eu vou dizer por que é no nível semântico. Então, aqui, a primeira definição é a de proposição. Então, proposição é uma oração declarativa, né? Que pode ser classificada em verdadeiro ou falso. Na verdade, para se ter uma proposição, você tem que ter um verbo flexionado. E esse verbo flexionado, você pode ter algumas frases com o verbo flexionado, né? Que pode ser, por exemplo, deixa eu abrir aqui o quadro para vocês. Então, algumas das possíveis frases, né? Sei lá, eu ministrei aula. Então, isso aqui é uma sentença, né? Porque possui um verbo e ele está flexionado. Sendo que aí nem todas as frases que têm verbos flexionados são orações declarativas, tá? Então, por exemplo, se eu colocar essa pergunta aqui, essa pergunta tem um verbo flexionado, mas essa informação aqui ela não é declarativa, né? Quando é que uma informação é declarativa? Quando ela é capaz de ser declarado como verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, eu ministrei aula. Se for considerado a aula no turno da manhã, isso é verdade, porque de fato eu ministrei aula. Né? Agora, você assistiu aula? Isso é uma pergunta, não dá para eu dizer se isso é verdadeiro ou falso. Então, todas as frases, né, todas as sentenças, né, que as sentenças são as que têm o verbo flexionado, que forem Então, declarativas. professor, licença. Então, as perguntas, todas as perguntas nunca são. É isso? Não só as perguntas, né? Por exemplo, se eu colocar assim, isso aqui é uma ordem, né? Eu estou mandando você se sentar. Pressupondo que você está em pé, né? Não sei se você já pode estar sentado. Mas a ordem, aqui o verbo também está flexionado. E isso aqui não é uma declaração, porque eu não posso dizer, quando eu digo uma ordem, se ela é verdadeira ou falsa. Então, o que eu estou querendo dizer é, todas as informações que você é capaz de julgar como verdadeiro ou falso, elas são ditas declarativas. Tá? E é isso que a gente vai colocar aqui na verdade, de forma geral, são essas informações que a gente vai estudar. São as frases que a gente pode dizer se é verdadeiro ou falso. Deu para entender, né? No caso... Sim, deu. Muito bem. Então, essa é a ideia, né? A gente vai pegar essas frases, né, que a gente pode dizer se é verdadeiro ou falso. Então, tem aqui um exemplo, né? O primeiro exemplo está dizendo assim, a primeira frase diz, 9 é diferente de 5. Né? Veja que aqui tem um verbo nessa frase. Né? No caso, é o verbo ser, que ele está comparando o 9 com o 5 em relação à igualdade. Né?
Na verdade, ele está afirmando que eles são desiguais. Então, indiretamente, quando a gente escreve essa frase, 9 é diferente de 5, né? Eu vou escrever aqui, não em todas, mas esse aqui eu vou escrever só para a gente, né, visualizar o que está acontecendo aqui. Então, aqui é 9 é diferente de 5. Se eu escrevi por extenso, né? Então, vamos escrever. Então, professor, esse símbolo é tipo como se fosse uma linguagem, alguma coisa assim? Exatamente, né? Matemática ela tem sua linguagem própria, né? Então, aqui são os elementos envolvidos, né? Que no caso é o 9 e o 5, né? São os elementos. E o fato aqui de ser diferente, né? É o que vai me indicar se essa declaração aqui é verdadeira ou falsa, tá? Às vezes a dificuldade do aluno é não entender essa linguagem, né? Às vezes entende a linguagem, mas tem dificuldade nos passos dedutivos, né? Então, quer dizer, de forma geral, a ideia dessa disciplina é essa, né? É dar esse suporte, né? Então, sei lá, quando a gente começar a assistir as aulas de matemática, né, depois de um certo caminhar aqui dentro da lógica, vocês vão perceber que a coisa não é tão complexa quanto se imaginava, né? Muitas vezes a falta desse suporte foi o que tornou, sei lá, complicado, né? Então, aí eu pergunto, isso aqui é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É verdadeiro, né? Então, de fato, né, como eu falei, o fato dessa afirmação, essa afirmação a gente puder, a gente pode, né, no fato, de fato dizer se é verdade ou falso, então ela é declarativa, tá? Então, de fato, isso aqui é verdadeiro. Muito bem, então, aí tem outra afirmação, 7 é maior do que 3, né? Essa é escrita aqui. Aí, aproveitando o ensejo, professor, eu não sei qual a diferença do maior e do menor. É simples. Sempre a boca ela abre para o maior. Então, por exemplo, se eu escrever os dois números quaisquer, eu aproveitar esses dois aqui, 9 e 5. A gente sabe que o 9 é maior. Para eu escrever isso, eu escrevo assim, ó, eu abro a boca para o 9, né? Então, ela, né, a escrita correta, para o maior você coloca a boca, né? Para o menor você coloca aqui a ponta, né? Que de fato é isso, né? Aqui está diminuindo esses dois segmentos pequenos aqui estão se encontrando aqui no 5, né? Professor, Pode falar. e se fosse virado para outro lado? Então, aí eu vou dizer também, tá? Ou eu posso escrever isso, 5 é menor do que 9, tá? Aí tem aquele pessoal que diz assim, se eu colocar um traço aqui, né, vira um 7, se eu colocar um traço aqui, vira 4, né? Mas a questão toda é a seguinte, é porque a nossa leitura, ela é feita da esquerda para a direita. E da esquerda para a direita, na leitura, primeiro eu toco aqui na abertura. A abertura é tocado primeiro, né? Na leitura aqui da esquerda para a direita. É por isso que esse símbolo aqui significa maior, tá? Pelo sentido. E se a gente continuar aqui a leitura, quando a gente chegar aqui nesse símbolo aqui, primeiro eu toco na ponta. E a ponta indica menor. Então isso aqui, esse símbolo indica menor. Por essa razão, tá? É porque a gente lê da esquerda para a direita, mas aí a gente pode ler assim ou assim, ó. Posso dizer que 5 é menor do que 9 ou 9 é maior do que 5, tanto faz. Mas, assim, na hora de falar, né? Mas na hora de fazer a leitura ao pé da letra, né? Isso aqui está dizendo que 9 é maior do que 5. Esse símbolo aqui significa maior e esse aqui significa menor. Não sei se deu para entender, mas a ideia era essa.
Muito bem. Então aqui está dizendo o seguinte, aqui o 7 ele é maior do que 3, tá? Aí vamos só escrever isso e vamos aproveitar e julgar, tá? Então 7 é maior do que 3. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tudo bem. Então, o que significa cálculo de predicados? Cálculo é isso. A gente está associando a verdade ou falsidade a essas afirmações, tá? Em livros mais profundos, ele faz o seguinte, né? Ele pega uma função v e, dado uma afirmação, aí eles dá como resultado 1 se for verdade e 0 se for falso, tá? Aí por isso cálculo, né? Porque não atribui mais verdadeiro ou falso, e sim 0 ou 1, que é a mesma ideia da matriz, né? Então, é mais ou menos assim, né, que a computação funciona, né? Ela é dicotômica, né? Ou seja, só tem dois valores, ou verdade ou falso, ou 0 ou 1, ou sim ou não. Então, todas elas têm uma certa equivalência dependendo do contexto. Tá? Então, aqui a gente vai usar V ou F, né? Que é mais simples para a gente, né? Ficar usando 0 ou 1 pode se usar, né? Mas aí a gente ia se acostumar depois de um certo tempo. Ok. A terceira afirmação é o seguinte: esse símbolo aqui significa pertence, tá? Esse símbolo aqui. E aqui está dizendo 2 pertence aos inteiros. Aí eu pergunto, isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tudo bem. Então, só relembrando, né? Os inteiros é esse conjunto aqui, tá? Menos 2. Eu vou botar aqui embaixo. Não, vou colocar aqui que aí não fica bagunçado. Os inteiros são o tem o menos 2, aqui eu tenho 3 pontos, porque tem o menos 3, menos 4, assim vai, né? Menos 1, 0, 1, 2. Então lá ele está afirmando que o 2 ele pertence a esse conjunto. Os inteiros saem do infinito dos negativos e vai até o infinito dos positivos. Não é isso? Muito bem, exatamente. Isso, ele é um conjunto discreto. Como assim? É um conjunto, né, que só tem os naturais, né? Ou seja, entre eles, a gente sabe que tem vários números, mas não entra aqui nesse conjunto, né? E os negativos, né? Os naturais com sinal de menos, digamos assim. Porque tem uma diferença do conjunto discreto para o contínuo, né? Esse é discreto. Os reais ele já não é discreto. Os reais ele é contínuo, né? Por quê, né? Uma diferença dos dois, né, que dá para caracterizar eles é a seguinte: se eu pego qualquer elemento aqui dos números reais, eu não sei dizer quem é o próximo, porque aqui nessa reta são tantos números, né, que não dá para dizer, não dá para colocar em ordem. Aqui eu consigo ordenar. Então, os ordenáveis normalmente são discretos, né, exceto os racionais, né, que eles são ordenáveis, mas eles não são discretos. Tá, então, beleza, o 2 está aqui, ó, né? Se a gente olhar, o 2 está aqui. Então, de fato, essa afirmação aqui ela é verdadeira. Tá? Se um elemento está dentro de um conjunto, a gente diz isso. 2 pertence. A gente usa pertence, né? No caso, 2 pertence aos inteiros. Muito bem, aí outra afirmação é essa, né? Essa afirmação significa que o 3 divide o 11, né? Deixa eu escrever isso para vocês. Lá está dizendo o seguinte, esse símbolo aqui significa... Não, quebrado. Hã? Não. Eu não Estou entendi. errado. Você está dizendo que está errado? Não dá um número quebrado, não?
Dá, então, mas aqui a gente tá julgando, né, as frases. Eu vou só escrever equivalência, né, que aí é mais fácil, né, É falso isso divisível. daí. Muito bem, por 3. Eu acho que dá uma dízima periódica, né, professor? Isso, que é um racional. Então, essa afirmação significa que o 3 divide 11 ou 11 é divisível por 3, tanto faz. E já falaram, né? A valoração dela, ela é falsa, né? Porque o 11, ele não existe um número que multiplicado por 3 dá 11, um número natural ou inteiro. Então, ele não é divisível, tá? Muito bem, então, olhando a última afirmação aqui, a última afirmação é essa, né? 4 vezes 5 é igual a 20. Né? E, de fato, isso aqui é verdade. Então, esses são exemplos de proposições, tá? Que a gente, inclusive, já julgou a verdade ou falsidade deles. Aí eu coloquei aqui um exemplo, um caso onde não são, onde eu não tenho proposições. Então, a primeira frase, que não é proposição, é essa. 3 vezes 5 mais 1. Então, vamos escrevê-la aqui. Deixa eu só pegar aqui a... Certo. Então, tudo que a gente trabalhou aqui nessa primeira parte é referente ao exemplo 1 e aqui é o exemplo 2, né, que a gente vai colocar aqui agora. E um exemplo aqui do 2 é esse, né? 2 vezes 5 mais 1. É Tá? 3, professor. 3 vezes 5. É 3, né? É 3 vezes 5 mais 1. Muito bem. Então, essa afirmação aqui é verdade ou falso? Falsa. Aí, por que é falso? Porque 3 vezes 5 dá 15, mais 1 dá 16, é isso? Tá, mas e aqui está dizendo o quê em relação a isso? Porque você acabou de dizer uma sentença, né? Você está dizendo que isso aqui dá 15 mais um dá 16. Mas aqui não está dizendo isso. Aqui está só dizendo isso, 3 vezes 5 mais um. Aí não está buscando resultado, no caso. Hã? Ele não está buscando resultado. Ele está fazendo uma, digamos que uma afirmação, né? Pois é, mas na verdade isso aqui não é proposição. Por quê? Veja que a gente não consegue dizer se é verdade ou falso. Primeiro, porque não tem verbo aqui. Como se não Aqui é tivesse uma 3. pergunta, né? Se tivesse uma É, pergunta. 3 vezes 5 mais um. Sim, 3 vezes 5 mais um, o que tem a ver? O que é isso, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui serve para quê, né? Por que tem isso aqui? Não tem nada aqui. Então, isso aqui não é proposição. Não dá para dizer se é verdadeiro ou falso. Muito filosófico, não. Oi? Muito filosófico isso aí. Mas a ideia é essa, né? A lógica ela é um ramo da filosofia. Então, nem essa, né? Essa pergunta também não é proposição, né? Raiz de 2 pertence a, aos racionais? Bom, isso é uma pergunta. Então, a resposta é uma proposição, mas a pergunta não. E essa daqui também não. Essa daqui se chama sentença aberta. Por que essa é uma sentença aberta? Porque a leitura dela é assim, ó. 3 vezes x menos 1 é igual a 11. Para eu saber se isso aqui é verdade, eu preciso saber do valor de x. Quer dizer isso.
Então, como aqui não tem dizendo nada, então aqui não dá para dizer se é verdade ou falso. Essa sentença aqui está em aberto. Tá? Agora, se eu uso isso aqui, ó, quantificador, aí eu não preciso dizer quem é a variável, mas eu posso dizer se é verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, a frase é 3x menos 1 igual a 11, né? Aqui tem verbo flexionado, mas não dá para dizer porque essa sentença está aberta. Vamos escrevê-la aqui. 3 vezes x menos 1 igual a 11. Pronto, essa frase aqui está em aberto. Agora, se eu dissesse assim, existe x, tá ok, 3x menos 1 dá 11. Tá, essa frase aqui está em aberto, né? Eu não sei. Mas essa está em aberto. Essa aqui eu posso dizer se é verdade ou falso? Acho que sim. Se você conseguir dizer quem é x, então é porque existe. Então, olhando aqui rapidamente, 3 vezes quanto? Menos 1 dá 11. Bom, 3 vezes 4 dá 12. Menos 1 dá 11. É isso? pronto, então existe um x. E esse x é 4. Né? Então, aqui eu coloquei, isso aqui se chama quantificador. Né? Esse carinha aqui é um quantificador. Porque ele vai dizer se tem algum ou se vale para todo mundo. Se eu colocasse assim, ao invés de existe, se eu colocasse todo x é tal que isso aqui acontece, isso é falso. Porque se x for zero, isso não dá 11, né? Então não é para todo. O todo é outro quantificador, só tem esses dois, tá? Então, às vezes a sentença está em aberto, mas na presença de um quantificador ela fecha, né? Aí eu já posso dizer se é verdade ou falso. Que essa é a nossa intenção, pelo menos a priori. A parte da dedução é um pouquinho diferente. Tudo que a gente for colocar tem que ser sempre verdadeiro, que é o que matemática faz, né? Que é no primeiro esse elemento que está multiplicando, do outro lado eu estou dividindo. Isso é uma regra que se eu sempre fizer isso, a minha equação ela se torna verdadeira. Né? Então, por exemplo, se eu pedisse prove essa informação aqui, né? Prove que essa informação é verdadeira. Como é que você vai provar? Usando as regras de matemática. Né? Aí quais são as regras? Aí as regras é que a gente conhece. Né? Então, 3, no caso, eu vou isolar o x. Né? Se eu encontro aqui um número, então isso aqui de fato é verdade e essa frase toda é verdadeira. Aí o que a gente faz? Né? Aí a gente faz assim, vou tirar esse menos 1 daqui. Aí esse menos 1 aqui do outro lado, como é que ele fica? Porque a igualdade é o que... Né? Pode falar. Ele tá, ele tá subtraindo, do outro lado ele tá positivo, né? Muito bem, então isso é uma regra. Toda vez que eu fizer isso, a minha frase continua verdadeira, porque essa frase equivale a essa. Né? É a mesma ideia. Então, o Wagner falou 4, né? Que o x é 4. Ó, 11 mais 1 é 12, né? De fato, não mudou nada. Né? Então, aí beleza. Aí fazendo aqui a soma, né? Isso aqui dá 12. Aí esse cara aqui, ele multiplica x. Aí do outro lado, o que ele faz? Divide. Muito bem. Então, quando eu faço a divisão, isso aqui é 4. Ou seja, essa frase equivale a essa, né? Essa que eu escrevi até aqui. E essa última, né, equivale à anterior. Ou seja, eu tenho 3 frases equivalentes, onde uma delas me dá exatamente o valor que eu quero. A outra, aí já não fica tão simples. Então, de fato,
está aprovado, essa frase é verdadeira e de fato X é 4, né? Então essa é a ideia, tá? Assim, do que a gente faz na prática. Só justificando, né? Como funciona, tá? Bom, então, aqui a gente só tem um horário hoje, né? Isso. É todo dia, né? Só um horário. Então é até 1h50, né? Então a gente parou aqui nesse exemplo 2, tá? Na próxima aula a gente vai ver como é que a gente nega. Então, por exemplo, eu digo que 9 é diferente do 5. Qual é o contrário disso, né? Se isso aqui for falso, o contrário é verdade, tá? Então, como é que eu digo o contrário disso? Aí a gente vai ver, né? Alguns casos aqui. Aqui eu já coloquei, inclusive. Mas já tem uns exercícios aqui, né? Para a gente brincar também, que é bem simples. Tá Esse ok? exercício é pra gente fazer e enviar para o Educa ou a gente vai fazer junto com a gente na sala? Eu acho interessante que vocês tentem fazer antes. E pode Na enviar para o verdade, Educa, né? essa atividade, na verdade, porque assim, toda aula, né, o sistema meio que exige que você faça atividade, né, que a atividade de vocês é o que move esse sistema de ensino. E aqui eu botei isso como exercício, né, deixa eu abrir aqui para vocês observarem o que foi que eu coloquei aqui. Ixi, eu não estou visualizando. Porque nenhum estudante, aqui no caso é para eu ver. Aí tem escrito, nenhum estudante respondeu a tarefa, né? Quando vocês responderem, eu vou poder ver, tá? O que vocês colocaram aqui. Aí eu posso corrigir, né? Posso visualizar a resposta. Mas por hora eu não estou conseguindo ver a tarefa. É porque vocês Vai que em vão ver. atividades, professor. Em atividades eu acho que aparece. Vamos ver aqui. Tarefa, isso aí, tarefa. Tá aqui, é isso mesmo. Resolver todos os exercícios do material em um mês. Que é desse aqui, tá? É bem simples ele. Isso aqui é bem fácil de responder, né? Ó, quais certezas são proposições, né? Aí você vai olhar, aqui 5 vezes 4 é igual a 20, né? Tem um verbo flexionado, então isso aqui é proposição, é só isso, é dizer se é ou se não é. Então, é isso que vocês vão fazer, tá? Então, se eu responder a Obrigado um e a a dois, todos. Oi? então, no caso, só vai responder a um e a dois ou tem mais questões? Só fazem, não, só um. A negação a gente não viu como faz, tá? Isso aqui é o que a gente vai ver no próximo encontro. Então tá. Então, aqui eu finalizo, tá? Esse encontro de hoje. Próxima aula a gente continua, tá? Esse arquivo é pequenininho. No instante a gente vai terminar ele. Aí, a gente Professor, Pode falar. aí no caso, só a gente responde a questão 1 e envia para o sistema, é isso? Envia lá no sistema as respostas, tá? Pode Aí fazer eu um já li. PDF e tirar foto e mandar? Pode. Eu coloquei no modo tarefa, porque o modo tarefa permite isso. Por exemplo, questionários, ele não permite, você tem que digitar no Sigeduc, né? No Sigeduc. Aqui, tarefa não, você pode fazer no papel, tirar a foto e enviar, sem problema nenhum. há como Eu ia fazer fazer. pelo Word? Ou alguma outra plataforma? Não entendi. A atividade. Precisa ser no caderno. Não, pode ser no caderno, folha em branco, pode ser digitado. O que eu estou dizendo é que essa opção de tarefa é mais aberto. Vocês têm mais opções de enviar as respostas. No modo Aí, questionário, aí é fechado. Você tem que digitar no Sigedu, que é mais chato. Tá? Então, professor, por isso que todos eu vou botar como tarefa, né? Que aí você não espero que eu vi, precisa. professor. Eu só vou, deixa eu primeiro a atividade, só dia 22. Aí o senhor já vai abrir hoje, pra gente já fazer hoje, né? Fazer hoje pra poder enviar.
Não, vocês vão fazendo daqui para lá. Eu vou olhando daqui para lá. Tem um Sendo prazo de que- entrega? Oi? Tem um prazo de entrega? Já pode entregar hoje, se quiser. Pode. É até Não, melhor. professor, eu tô dizendo Professor, assim, mas pode ficar mandando várias vezes? Não pode. Pelo que eu saiba, só pode mandar uma vez, né? eu ia dizer isso agora, Clara. Então eu vou refazer, tá? Eu vou botar o PDF. Eu acho que fica mais fácil se eu dar todas as aulas, aí quando acabar, a gente mandar tudo de uma vez, não? Gostei. Gostei da ideia. Pode ser também. Sendo que aí, no É, caso, gente eu pode só. deixar- Aí eu não vou. a Eu gente não vou. deixa feito no caderno a questão 1. Quando eu passar a próxima hora, fazemos outras questões e quando terminar todas as questões, a gente envia. Pronto, então Mas vocês vão fazendo isso. Vocês vão A resolvendo. aula acabou? A aula acabou. Tá? Eu só estou fazendo esses comentários finais, né? Só para dizer como é que vai proceder essa questão da tarefa. Então vocês vão respondendo no caderno, tá? Aqui a gente só discute um ou dois, só para não necessariamente esses, tá? Eu posso criar um na hora, só para a gente exercitar. E a gente vai seguindo. Eu vou deixar exclusivamente os exercícios para vocês, tá? Os exemplos a gente resolve todos. Aí, no final, né, vocês fotografam tudo de uma vez e me enviam. perfeito, professor. Então, obrigado aí, professor, e até a próxima. Tchau. Boa aula aí pro senhor. Tchau. Até mais. Valeu, professor. Valeu, valeu. Professor, Fala. a lista de chamada foi como aqui? O pessoal colocou o nome aí no chat. É porque eu tava na outra sala, do A e do B, sem querer. Não, mas tem problema não. Põe teu nome no chat aí. Cadê? Peraí que eu vou colocar. Acho que eu fiquei até 1h30 lá na outra aula. Eu tava na eletiva de lá, sem querer, entrei. Apertei o link errado. Sim, tudo bem. Tá aqui, ó. O pessoal botou aqui, ó. Tranquilo? Pois tá Certo, vou bom. colocar aqui. Tá bom. Valeu. Até Valeu. mais, gente. Boa aula aí, ó. Boa aula para vocês.